Estamos iniciando mais uma semana de estudos e o nosso tema geral desta semana é mais lições do Mestre dos Mestres. E o verso principal do nosso estudo, o verso para memorizar, está em Marcos capítulo 10, verso 52, onde lemos: Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. É o registro de mais um dos milagres de Jesus, mais uma das transformações na vida humana efetuada pelo Mestre dos Mestres. Comparando aqui Jesus como um grande professor, ele jamais foi aquele tipo de mestre que, com muita preguiça e indisposição, tenta dar aula sentado e não procura fazer uma metodologia diferenciada e espera que seus alunos aprendam tudo aquilo que ele está falando. Mas Jesus Cristo, desde o momento em que o vírus do pecado forçou o fechamento da sala de aula no Éden, Jesus tem procurado alunos a quem possa ensinar as belas lições da vida. E nesse tema geral dessa semana nós vamos ver alguns subtópicos como Adão, quando pecou, ele se escondeu ou tentou se esconder de Deus. Apesar de Jacó ter fugido com a consciência pesada, Deus o procurou para abençoá-lo. Ele foi reconhecido também, Jesus foi reconhecido como um mestre entre os judeus, e houve uma mulher que contestou as palavras de Jesus. Mas existem alunos que sempre aprendem, existem sempre os bons alunos, e Jesus também teve vários alunos que seguiram os seus ensinos, as suas lições. Em Gênesis capítulo 3, verso 9, por exemplo, nós lemos o seguinte: Mas Deus chamou o homem e disse: Onde estás? Após o pecado, Adão tentou se esconder de Deus. Até aquele dia fatídico, Adão e Eva se encontravam diariamente com o Mestre para aprender dele as suas lições. Mas agora, eles se rebelaram após o pecado. Após o pecado, eles descobriram terríveis sentimentos que eles não tinham antes do pecado. Eles desconfiavam de Deus e queriam obter conhecimento superior. Foi o que a serpente disse para Eva. Só que eles fizeram isso por conta própria, sem a ordem do Senhor. Mas o resultado não foi um estado de felicidade, como a serpente prometeu, mas sim, eles conheceram um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter, que é o medo. E temendo o castigo, eles se esconderam da presença divina. Mas qual foi a atitude de Deus? Jesus foi ao encontro deles e os chamou. Sim, eles deveriam ser punidos, mas eles tiveram uma nova chance. Deus é sempre o Deus da segunda chance. Não só a segunda, mas quantas vezes você errou, Deus está disposto a te perdoar se você o procurar. Ao invés do castigo, houve um resgate por seus pecados. Em Gênesis 3,15, o próprio Mestre pagaria por sua rebelião. Ou seja, Deus pagaria pela rebelião do homem. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5, verso 17. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isto, em Romanos 5, disse: Jesus, o divino mestre, corrige e repara as falhas causadas pela rebelião de seus alunos. Paulo, fazendo um comparativo em Romanos 5, ele diz que através de Adão, verso 15, a morte entrou, e através de Jesus Cristo a graça abundou e superabundou o pecado. Através de Adão o julgamento por condenação veio, através de Jesus veio a justificação. Através de Adão a morte reinou, através de Cristo a vida reinou. Através de Adão veio a condenação por quebra da lei de Deus, e através de Jesus veio a justificação da vida. Através de Adão, todos nós pecamos e seguimos o seu caminho errado. Através de Jesus,
nós podemos ser salvos e justificados pelo seu sangue. Quando Jacó fugiu para o deserto, desorientado, com a consciência pesada, nós podemos ver qual foi a atitude de Deus e qual é a atitude de Deus diante dos seres humanos quando eles se arrependem, mesmo estando em pecado. Em Gênesis 28:16, ao acordar Jacó do sono, ele pensou: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E isto algumas vezes pode acontecer comigo e com você. Às vezes estamos com a consciência pesada e achamos que Deus não está conosco, até sentimos vergonha de nos ajoelharmos e orar. Mas é nesse momento que Deus está contigo e comigo. Jacó teve tempo suficiente para refletir sobre as terríveis consequências de ter sido influenciado para enganar seu próprio pai e provocar a ira do seu irmão. Desanimado e solitário, ele se dirigiu para um futuro incerto. Sem Deus, nossa vida não tem destino. Mas Deus veio ao seu encontro e deu-lhe o quê? O encorajamento de que ele precisava para mantê-lo forte durante os anos difíceis que ele passaria no exílio. Quantas vezes ficamos desanimados com nossos próprios pecados, assim como Jacó? Deus nos garante o perdão, nos fortalece e nos encoraja a continuarmos caminhando de mãos dadas. Isso está escrito em Isaías, capítulo 42, verso 16. Esse é o nosso Deus que nós conhecemos, o Deus do perdão, da restauração. Jesus Cristo, quando veio a esta terra, foi reconhecido como mestre, mestre dos mestres. E a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E você talvez fique espantado com isto, mas quantas vezes nós abandonamos a Cristo e queremos fazer as coisas da nossa própria vontade, da nossa própria maneira? O Criador, o Divino Mestre, veio em socorro de todos nós que estávamos perdidos. O nosso nome estava na mente e na agenda de Jesus quando ele veio a esta terra. 2 discípulos de João, que ouviram suas palavras, seguiram a Jesus. Quando falavam com ele, o chamavam de Rabi, ou seja, mestre. Reconheciam a autoridade de Cristo, reconheciam que Jesus não era apenas um carpinteiro, mas Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Jesus é aquele que ouve nossas orações. E muitas vezes nossas orações elas são tão formais que nós achamos que não podemos reclamar nada com Deus. Mas Deus, ele se aproxima de nós como um amigo. A Bíblia conta aqui uma história em Mateus 15, 27, de uma mulher que retrucou Cristo. E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos, discordando daquilo que Jesus havia dito. A filha dessa mulher estava possuída por demônios e Jesus foi convidado por ela para poder curar. E ela implorou: Senhor, cura minha filha. E Jesus, só que essa mulher era uma mulher cananeia, era uma mulher de uma nação que era odiada pelos judeus. E então Jesus disse: não é lícito que tire o pão da boca dos filhos para dar os cachorrinhos. Algumas pessoas interpretam mal esse texto. Jesus não estava chamando aquela mulher de canina ou cadela ou cachorra, mas Jesus estava dizendo o seguinte, que o povo judeu foi uma nação escolhida com o privilégio de ser abençoada para abençoar as outras nações. E se você talvez tenha um cachorro em casa, um pet, que você cria com muito carinho, você vai perceber que mesmo você colocando a ração para ele, quando você está à mesa com os seus familiares, ele fica ali rodando para que você possa dar da sua comida ainda para ele. E foi isso que a mulher falou para Jesus, que os cachorrinhos ficam esperando a migalha cair da mesa para os seus filhos. Jesus talvez poderia repreender aquela mulher, mas ele a tratou com amor. E ele disse que em Israel não havia visto uma fé como a daquela mulher. E provavelmente Jesus curou
a filha daquela mulher e também aceitou aquela mulher como uma de suas seguidoras. Naquela época a sociedade era tão machista que as mulheres não tinham nem o direito de falar. Só que Deus, ele nunca foi a favor disso, da violência contra as mulheres. A Bíblia apenas respeita a linguagem da época, mas Deus não é um Deus que maltrata suas criaturas. E ele parou para ouvir aquela mulher, mesmo que os judeus, as pessoas que estavam ali próximas a Jesus, não concordassem com a atitude dele. Mas Jesus para ouvir qualquer filho dele que o busca em oração, em clamor e algumas vezes em lamentações. Deus está sempre com os seus ouvidos atentos àquilo que os seus filhos vão expressar. Vejam a história do cego Bartimeu, que a multidão que estava com Cristo repreendiam-no, dizendo: ele não vai te ouvir. Mas em Marcos 10:47 está escrito assim: e ao saber que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este é um aluno fiel. Apesar de ser cego, rejeitado pela sociedade, ele sabia que Cristo o aceitaria. E ao clamar, Jesus Cristo parou e perguntou aos seus discípulos o que era que estava acontecendo ali. Jesus se aproximou dele, de Bartimeu, e o curou. É isso que Cristo faz conosco. Em João 9, versos 40 a 41, tem esse relato com mais detalhes em Mateus 8, 17 a 21. Bartimeu tinha uma limitação física. Talvez eu fale com alguém que tem algum tipo de limitação. E por conta disto, talvez você se ache inferior às outras pessoas. Saiba que Cristo te valoriza. Jesus Cristo derramou seu sangue por você. Não importa como você seja. Creia que Jesus Cristo te aceita do jeito que você é para transformar a sua vida para melhor. Porque quando você vem a Cristo, você vem como você está. Mas você não permanece como está. Deus te transforma. A Bíblia diz, e o Espírito de profecia, que não devemos permanecer sempre como crianças. Deus nos chama para quê? Para o crescimento na experiência da vida espiritual. E quando o inimigo lhe disser que o Senhor te abandonou, diga-lhe que você sabe que ele não faz isso, pois ele declara: não te abandonarei nem te deixarei. Hebreus 13:5. Não há limite para a ajuda que o Salvador está disposto a nos dar. Ele nos convida a trazer graça para nossas vidas, que nos protegerá do pecado, liberdade, esperança e força. Tudo aquilo que vem de Deus através da cruz do Calvário.